Olá, meus caros. Um dos temas mais relevantes do direito processual em geral e do processo de conhecimento em particular é justamente falarmos sobre a defesa do réu no processo. A inércia jurisdicional, como vocês sabem, ela é rompida com a propositura da ação por parte do autor, que é instrumentalizada por meio da petição inicial. A defesa é a forma, né, é um instrumento dotado no âmbito do processo civil para que o réu apresente toda a sua argumentação e contraponha a pretensão formulada pelo autor. O conceito de lide, né, em Lieberman, é o de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida juridicamente. E essa resistência à pretensão formulada pelo autor se dá por meio da propositura da apresentação da resposta do réu, né, que é um outro nome também conhecido aqui para o direito de defesa. E como todos vocês sabem, a Constituição assegura que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, além dos meios e recursos a eles inerentes. Então, nós temos um assento constitucional aqui no estudo do direito de defesa no processo civil, uma das questões mais relevantes a serem fomentadas e estudadas. Então vamos lá, vamos traçar aqui algumas premissas acerca do direito de defesa no processo civil. Bom, como a gente estava demarcando, né, vamos falar então algumas questões de cunho estrutural acerca do estudo do direito de defesa. Bom, como vocês já sabem, né, encontra então assento constitucional no inciso 55 da Constituição, né, que eu acabei de mencionar no slide passado, e lá fala do direito à ampla defesa, e que a gente trabalha na perspectiva do direito que o autor tem de utilizar toda a argumentação jurídica possível para a defesa do seu direito e também de utilizar todos os meios previstos no sistema para a sua defesa. Então, essa dupla dimensão que nós trabalhamos lá nas normas fundamentais. Então, nós defendemos essa ideia. E a defesa do réu, ela também é chamada de resposta do réu. Então, o Código de Processo Civil utilizou esta nomenclatura, resposta do réu. Então, você precisa se atentar para esse detalhe. É muito comum se utilizar essa expressão, resposta do réu. Então, e está para o réu a defesa, assim como a ação está para o autor. Lembrando que nós estamos falando de quê? De um processo de conhecimento, e que é uma atividade cognitiva. Ou seja, você dê-me os fatos que dar-te-ei o direito. Né? Lembra aquele velho brocardo, né? Do direito romano? Então, quem primeiro apresenta os fatos, rompendo a inércia jurisdicional, é o autor por meio da propositura da ação, que é instrumentalizada por meio da petição inicial. E a argumentação do réu é trazida por meio do exercício do direito de defesa. Aqui no processo civil há uma peculiaridade muito interessante. Não é absurdo a gente falar que o direito de defesa é um direito-dever de defesa. Justamente porque, caso o réu devidamente citado e ele não contestar o pedido, ele vai incorrer na revelia. E nós vamos falar sobre a revelia. A revelia tem efeitos processuais e efeitos materiais. Então, e dentre os efeitos materiais está a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, nas hipóteses cabíveis, né, nós vamos ver essas hipóteses. Então, percebam, se há essa consequência, caso o réu ele não exerça o seu direito de defesa, sendo validamente citado, né, claro, então vai ter essa consequência da presunção de veracidade, que facilitaria muito a vida do autor. Nós podemos então afirmar que no processo civil há um direito de defesa, mas também há um ônus, caso ele não se defenda. Então, um direito-dever de se defender. Então, porque há a imputação de ônus ao réu. Né? Se isso é constitucional ou não, isso é uma outra discussão, mas que isso é assente, né? Isso é tranquilo no debate processual civil, isso é. A gente não vê ninguém questionando a regra da revelia como sendo incompatível com a ampla defesa.
Pois bem. Então, ele é um instrumento, né, o direito de defesa. Nós vamos aqui falar sobre a contestação, que é o principal meio, né, que visa antepor a pretensão do autor. Então, ele é um instrumento hábil para a apresentação de toda a argumentação jurídica defensiva. E eu disse argumentação jurídica. Nós estamos falando de ampla defesa, então que assegura o direito de usar de toda a argumentação jurídica possível, além de desvaler de todos os meios previstos no sistema. Ok, seja meios defensivos ou meios probatórios. Tudo bem. Não se confunde com a plenitude do direito de defesa. A plenitude do direito de defesa é instituto do júri, dos processos penais, dos crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida que vão para o procedimento do júri, que lá se assegura a plenitude do direito de defesa. E a plenitude do direito de defesa assegura ao réu que ele possa se valer de toda e qualquer argumentação possível, seja ela jurídica, seja ética, moral, religiosa, enfim, não há qualquer freio. Então aqui, no âmbito do processo civil, deve-se cercear, se limitar à argumentação jurídica, até porque, se ele assim não agir, ele poderá ter seu direito de defesa ser considerado abusivo, né, ou incorrer na chamada litigância de má-fé, né, numa das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é meramente exemplificativo. Então, depois você, podendo, dê uma olhada no artigo 80, que fala lá das condutas que podem ser enquadradas como litigante de má-fé. Bom, algumas regras extremamente importantes para você mentalizar. Primeiro, a ideia da concentração da defesa, ou também conhecido como eventualidade. O que significa essa regra? Significa que o réu, numa peça única, ele deve apresentar todo o arsenal de defesas possíveis. Todo o arsenal de defesa. Então, toda qualquer matéria de defesa tem que ser apresentada de uma vez só. Então, por exemplo, se está prescrito ou não, se já foi pago ou não, né, se aquele documento é falso ou não, então a assinatura é falsa ou não. Então, tudo. Né, se é litispendência, coisa julgada, né, perempção, prescrição, decadência, não importa. Toda e qualquer matéria defensiva deve ser apresentada quando da oferta da defesa. E nós vamos ver também a reconvenção, que é o contra-ataque do réu, né, face ao autor, ou seja, o réu propondo uma ação em face do autor. Mas o primeiro ponto que você precisa mentalizar é o seguinte: primeiro você se defende e depois você busca, entre aspas, o contra-ataque. Né? Primeiro o escudo, depois a espada. Né? Então, meus caros, quando se fala em concentração, nós estamos falando da regra que o réu ele deve apresentar numa peça única, uma peça só, todo e qualquer material defensivo a seu favor. Só um contexto aqui de cunho histórico, né? Porque no Código 73 nós temos vários tipos de defesa, e lá no Código 73 nós temos que apresentar as defesas em peças separadas. E aqui é numa peça só, com exceção da exceção de suspeição e impedimento. Porque era o seguinte, no Código de 73, contestação era uma peça autônoma. Então você tinha que falar a peça de contestação, protocolizada. Você queria reconvir, apresentar reconvenção, outra peça. Ou outro protocolo. Alegar incompetência do juízo, competência, por exemplo, relativa, que absoluta você poderia fazer dentro da contestação. Mas a relativa, né? Por exemplo, a territorial, competência territorial, é a competência relativa. Tinha que apresentar uma exceção própria. Então, outra defesa. Você queria impugnar a justiça gratuita, outra defesa, outra peça. Quando eu falar outra defesa, estou querendo dizer que é outra peça. E outro protocolo. Você queria impugnar o valor da causa, outra peça. Então, perceba, era um sistema assim, a arguição de suspeição e impedimento do juiz, outra peça. Então, você, às vezes, dependendo do processo, da complexidade da causa, você chegava ali com um bolo de petições defensivas. Né? Então, era um pouco irracional. A mesma coisa que eu passasse um trabalho para você aí de 10 questões e falasse, olha, cada resposta tem que ser numa folha apartada. Ah, mas professor, mas a questão A1, A4, A1 até A3 cabe numa folha só, frente e verso.
da 3 até a 8 também cabe na segunda folha. Então vai ser no máximo 3 folhas. Por que eu não vou ter que apresentar, por exemplo, 10 folhas para 10 questões? Qual o sentido disso? Né? Então, guardado as devidas proporções, era assim que funcionava o CPC de 73. Agora veio o código de 2015 e disse, olha, há uma concentração, literalmente, né, ao pé da letra, tem que ser uma peça só, a defesa, e você vai apresentar todas as defesas possíveis, dividindo elas em capítulos. Eu coloco o tópico assim, contestação, número 1, contesto. Eu faço lá, por exemplo, defesa de mérito. Né? Se eu for impugnar a justiça gratuita, abro um outro tópico. Vou reconvir, outro tópico. Né? Então, e assim vai, uma peça só. Com exceção do impedimento e suspeição, que tem que ser uma peça apartada. Porque suspende o processo, vai criar um incidente, né? Então, dada essa peculiaridade, então tem que ser uma peça apartada. Também isso aqui é conhecido como princípio da eventualidade, porque você vai apresentar, eu vou citar um exemplo aqui, muito interessante, antigo esse exemplo, que talvez hoje beliscaria a litigância de má-fé, que é o exemplo do Goldschmidt, do James Goldschmidt, que ele falava o seguinte, olha, numa dívida, né? Então, imagina que está sendo proposta uma ação de cobrança, cobrando uma dívida lá qualquer. Pois bem, ele falava o seguinte, olha, pelo princípio da eventualidade ou da concentração, ele falava, olha, eu não devo, porque foi presente. Caso essa tese que foi presente não seja acolhida, o que não se acredita, passemos para a segunda linha defensiva. A dívida já está paga, eu já paguei. Perceba? Às vezes dá uma contradição aí, né? Ainda que essa segunda tese, né, não seja acolhida, né, caso Vossa Excelência não acolha, né, o que não se acredita, passemos à terceira linha defensiva. Está prescrita. Está prescrita. Né? Então percebam, quando se fala em princípio da eventualidade, você vai usar a seguinte argumentação. Na eventualidade da tese defensiva número 1 não ser acolhida, passemos para a tese defensiva número 2. Na eventualidade da tese número 2 não ser acolhida, passemos para a tese 3. Em penal, vou dar um exemplo em penal que é bastante interessante porque ela tem os diversos substratos do crime, né, que é a tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Então imagine, você alega lá que, olha, princípio de significância. Né? Foi um furto, né, de uma galinha e de mais 1 litro de óleo, então isso é insignificante, logo o fato é materialmente atípico. Caso essa tese não seja acolhida, o que não se acredita, passemos para a segunda linha defensiva. Então você trabalhou, no princípio da significância, trabalhou a tipicidade. Agora, se não acolher, vamos então para a segunda linha defensiva. Você fala, por exemplo, estado de necessidade. Foi um furto famélico, por exemplo. Você vai alegar, olha, foi um furto famélico, então estado de necessidade, isso, ok. Na eventualidade dessa segunda tese não ser acolhida, o que não se acredita, passemos então à terceira linha defensiva. Qual é o terceiro substrato do crime? Culpabilidade. E você pode alegar ali, por exemplo, inexigibilidade de conduta diversa, de modo que o agente não seja culpável. Não é? Então percebam, você utilizou de 3 linhas defensivas de forma escalonada, não é? Acreditando que a primeira tese deve ser acolhida. Na eventualidade da primeira tese não ser acolhida, então, opa, é como se fosse uma retaguarda, né? Então vamos para a terceira linha defensiva. Na eventualidade, então na terceira não ser acolhida, da segunda não ser acolhida, vamos para a terceira. Ok? Então, a gente chama de princípio da eventualidade. E a gente usa essa argumentação mesmo. Na eventualidade de Vossa Excelência não acolher a presente linha defensiva, o que não se acredita, né? Tem gente que põe assim, de argumentando, né? Para argumentar o amor ao debate, né? Caso Vossa Excelência não acolha, né, esta pretensão defensiva, né? Aí vai da retórica de cada um, tá bom? Bom, outra regra extremamente importante que você não pode esquecer quando você estiver fazendo uma defesa é a chamada impugnação especificada. O que significa isso? Significa que você tem o ônus, o encargo de impugnar, de questionar tudo o que foi falado pelo autor na petição inicial. Seria até interessante você ler a petição inicial e fazer um checklist, colocando ali um barema, né,
com os principais tópicos. Olha, ele está pedindo isso, ele está alegando isso, né? Isso. E depois na contestação você vai lá e questiona ponto por ponto. Porque se algum desses pontos ficar incontroverso, ou seja, você não questionou, se for questão de cunho fático, né? Alguma questão de cunho fático, esse fato que não foi controvertido, que não foi questionado, ele não precisará ser provado. Olha que consequência grave. Né? Por exemplo, uma batida de carro, né? que você pede uma ação de indenização. Aí o autor alega lá 3 pontos: batida, dano e culpa. Aí vem o réu, só questiona a culpa e a extensão do dano. Não falou nada da batida. Ora, a batida é um ponto incontroverso. Se não falou nada, então esse fato não precisa ser provado. Então, se for no que tange a questão fática, né, o ponto incontroverso é o famoso quem cala consente. Né? Então, logo, não precisará ser provado o fato incontroverso. O fato incontroverso é aquele que não se questiona, que não se controverte. Ok? Pois bem, agora, preste atenção nisso. Se for com relação a pedido, ou seja, o autor formulou mais de um pedido, e um deles ficar incontroverso, um ou mais, né, o juiz mandará cumprir. Então, é o que a gente chama de sentença parcial. Ele vai dar uma sentença parcial. Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dizer. O autor propôs uma ação de indenização pedindo dano material, dano moral e dano estético. Ok? 3 pedidos. Imagina lá, o dano material ele pediu 5 mil reais. Dano moral ele pediu 40 mil. E dano estético ele pediu 30 mil. Certo? Então nós temos aqui, ó, depois 5, né? 5 com 40 com 30, né? 75 mil reais, né? o valor da causa. Pois bem, imagine que na contestação o réu não fale nada sobre os danos materiais. Não questiona nada, só bate no dano estético, no dano moral. E fica silente com relação ao dano material. Ora, ele está quebrando essa regra do ônus da impugnação especificada. Teve um ponto essencial envolvendo o mérito que não foi questionado. Então, o juiz verificando isso lá na fase organizatória, que é a próxima fase, depois disso daqui, ele verificando que o pedido ficou incontroverso, o que ele vai mandar fazer? Pague. Você não questionou, você não impugnou o pedido de 5 mil reais, então pague. Quem cala consente. Nesse caso, como são 3 pedidos que foram formulados e um deles ficou em aberto, sem questionamento, o juiz então ele vai dar uma sentença parcial. Este pedido vai ser já julgado. Fala, pague. Então, né, vai ser julgado parcialmente procedente com relação a este pedido que ficou incontroverso. Agora, com relação aos demais pedidos que foram de fato controvertidos, né, que é o dano moral e o dano estético, aí segue o procedimento normal, uma atividade probatória, por exemplo. Ok? Então, muito cuidado com o ônus da impugnação especificada. Se versar sobre um mérito, alguma questão de mérito ficar incontroversa, o juiz poderá dar uma sentença parcial. Se for questão fática, o fato não precisará ser provado, se não foi questionado. Então, muito cuidado com isso. Quem cala, consente. Aqui no processo civil, sim. Bom, vamos falar agora sobre os tipos de defesa que nós temos no processo civil. Uma classificação, né? Nós temos então a defesa processual, e a defesa processual ela visa então atacar questões formais, né? Então ela visa, como é o réu que está fazendo a defesa, né, obviamente, então ele vai questionar, obviamente, a admissibilidade da ação. Que aquela ação apresenta alguma falha estrutural, uma falha formal que impede de prosseguir, que impede o seu desenvolvimento válido e regular do processo. Então, isso é o que a gente chama de defesa processual. E ela é estritamente formal, puramente formal, então, e ela vai afetar a viabilidade na análise do mérito. Percebam, quando se fala em defesa processual, eu não estou discutindo o mérito em si. Por exemplo, ação de indenização, se tem que pagar ou não tem, se houve o dano ou não houve, se houve o ilícito ou não houve, né? Ou no caso da cobrança, se deve ou se não deve. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo questões formais. Olha, esse assunto já foi julgado.
ou falta uma condição da ação, falta uma legitimidade de parte, um interesse de agir. Então, eu estou discutindo questões estritamente formais. Formais. Por isso que é chamada de defesa processual. Então, independe do mérito. Tá? E se feita alguma defesa processual, nós já vamos falar, né, da réplica, né? Vamos falar também das preliminares, então elas são apresentadas em preliminares. Então, se feita essa defesa processual, deve-se assegurar ao autor o direito de réplica em 15 dias. A réplica também é conhecida como impugnação à contestação. Ok? E quem faz é o autor. Então, olha que interessante. Vai assegurar uma segunda oportunidade de fala ao autor. Mas cuidado. Aqui no processo civil não existe a tréplica. Tréplica. O que seria a tréplica? É o réu falar duas vezes também. Porque o autor fala duas vezes, nesse caso, né? Porque a primeira vez que o autor falou foi propondo a ação. Foi o primeiro espaço de fala do autor com a propositura da ação. O primeiro espaço de fala do réu é por meio da defesa. Agora, se o réu fizer defesa processual, vai ser assegurado ao autor que ele fale pela segunda vez. Então nós temos aí um 2-1. Né? E não há tréplica no processo civil. E eu nunca vi juiz aplicar o princípio da igualdade, paridade de armas com relação a isso. Se juiz fosse, né, se houvesse a réplica no processo civil aqui, eu determinaria também o direito de tréplica ao réu para assegurar o princípio da igualdade. Mas, enfim, isso é só uma ideia. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Bom, e nós temos também as defesas de mérito, também conhecido como defesas materiais, e que visa justamente se antepor ao objeto litigioso, né? Então, se antepor ou se contrapor à pretensão formulada. Então, esse é o ponto central. Então, ele visa atacar o objeto do processo, né? A pretensão em si. Né? Então, é a defesa propriamente dita, é a defesa de mérito. Né? E nós vamos ver no próximo slide, né? A defesa de mérito ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Aqui eu estou só apresentando e depois no próximo slide eu vou explicar o que é então a defesa de mérito direta, com exemplos, e a defesa de mérito indireta também. Tá? Bom, nós temos ainda as chamadas defesas dilatórias. Dilatório vem de dilatar. Dilatar significa esticar, né? Dilatação de prazo, né? Dilatação da roupa, dilatação. Quando se fala em dilatar, nós estamos falando em esticar, né? Então, no caso aqui, dilatório, elas visam ganhar tempo. Só vai fazer com que o processo fique parado por um tempo, fique suspenso, até que que um incidente seja solucionado. Por exemplo, incompetência do juízo, né? Se o juiz se alega incompetência, se alega suspeição, impedimento, né? São causas que vão acarretar na suspensão do processo até que aquele incidente seja solucionado. Por exemplo, se alegou que o juiz é impedido. Até que se averigue se ele é impedido ou não, o processo está parado, suspenso. Até que se o seu juiz é incompetente, até que ele seja remetido, por exemplo, ele se deu por incompetente, seja remetido ao juízo competente, o processo vai ficar suspenso. E depois, quando chegar no juízo competente, depois que o incidente for solucionado, volta a correr normalmente o processo, o procedimento, melhor dizendo. Tá? Então, quando se fala em defesa dilatória, elas visam apenas a ganhar tempo, dilatar a apreciação da pretensão. E a defesa peremptória, também conhecida como peremptória, é aquela que visa fulminar a pretensão, que visa a extinção do processo. Então, quando você alega, por exemplo, uma coisa julgada, sessão de coisa julgada, a sessão de litispendência, você está querendo dizer o seguinte: olha, excelência, já existe um processo idêntico a esse, com as mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, que é justamente isso. Litispendência coisa julgada, identidade de partes, pedido e causa de pedir. Não é? A diferença da litispendência coisa julgada é que na coisa julgada o caso já foi julgado. Na litispendência o caso ainda está pendente, por isso chama de litispendência. Então o caso ainda está pendente de apreciação. Aí o cara vai lá e repropõe uma nova ação com as mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido. Então, quando você formula esse tipo de defesa, né, você está querendo extinguir o processo. Então, por isso que é importante você ler o artigo 485 e o 487
do Código de Processo Civil. Em breve eu vou disponibilizar uma aula sobre isso aqui no canal. Mas você estiver acompanhando essa aula, dê uma lida no 485 e 487, que lá fala as hipóteses de extinção do processo com e sem julgamento de mérito. Então é importante para você mentalizar e complementar isso que eu estou te dizendo. Como eu havia dito no slide passado, vamos falar agora especificamente sobre a defesa de mérito. Bom, também conhecido como defesa material, né? Ela pode ser então direta ou indireta. Então vamos ver a direta. A direta, olha que interessante, ela visa negar o fato constitutivo do direito do autor ou negar as consequências jurídicas do direito do autor. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu na prática. Um caso que apareceu para mim no escritório. Muito interessante. Olha que interessante, presta atenção. Um casal, né, 2 filhos, num determinado dia ele falou que ia para a rua comprar alguma coisa e sumiu. Sumiu, não voltou mais. E ficou 3 anos sumido, sem que a esposa, sem que ninguém soubesse do paradeiro dele, né? Não tem um caso de ausência, né, no sentido jurídico do termo. Pois bem, o que aconteceu? Ela, né, ficou abalada com a situação, né, 2 filhos para criar, débitos, dívidas, enfim, despesas, né, despesas da casa, enfim. E tudo bem, aí ela acabou reconstruindo a vida dela, arranjou outra pessoa, né, outro namorado, reconstruiu sua vida, a duras penas, tudo bem. Aí, passado 3 anos, o bonitão aparece, o ex-marido, né, então ainda marido, né, porque não tinham formalizado ainda o divórcio, aparece, como se diz, achou ruim do lugar dele ter sido ocupado, né, dela ter arranjado outra pessoa. E, por incrível que pareça, ele entrou com a ação de divórcio, alegando que ela o traiu, que ela arrumou outro relacionamento, né, de fora, e que aquilo configurava uma traição. Então, olha só que interessante. Fazendo a defesa, então, aqui. Então, olha só. Como todos nós sabemos, né, o abandono do lar cessa o dever de fidelidade. Então, é uma causa grave, né, uma falta grave no âmbito do casamento. Então, o que pode ser alegado aqui como matéria de defesa em prol dela, né, de que qual o fato que ele alegou para pedir o divórcio? Que houve a traição. Então, defesa de mérito direta é aquela que o réu nega o fato constitutivo ou a consequência jurídica pretendida. Então, o que poderia ser alegado? Olha, não houve uma traição, houve um novo relacionamento. Então, e que esse novo relacionamento não configura a traição, porque houve uma causa pré-existente, que foi o abandono do lar. Como houve o abandono do lar, foi uma causa pré-existente, que quem deu causa foi o demandante, o autor, logo, a consequência jurídica por ele apontada não aconteceu. Não configurou traição, mas sim um novo relacionamento lícito. Então percebam, confirma-se os fatos. Houve um novo relacionamento, mas nega-se a consequência jurídica desses fatos. Então olha que interessante esse exemplo, né? Então você pode negar o fato constitutivo, o fato não aconteceu, não tem nada disso, né? Ou negar as consequências jurídicas desse fato, ok? Então, você admite que o fato aconteceu, mas não com a capitulação das consequências jurídicas narrada pelo autor. Esse é um exemplo bastante interessante. E neste caso, né, com a defesa de mérito direta, não se fala em réplica. Não há que se falar em impugnação à contestação. Tá bom? Agora, a defesa de mérito indireta, olha o nome, indireta, significa que ao réu compete alegar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, que é o que a gente chama na praxe de fatos novos. Fatos novos.
Então, isso até está lá no ônus da prova. Quando vocês forem estudar o ônus da prova, reparem que o autor compete provar os fatos constitutivos do direito dele, os fatos constitutivos do direito alegado por ele, e ao réu compete alegar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. Por exemplo, exemplo de fato impeditivo, né? Por exemplo, a exceção do contrato não cumprido, a dívida não vencida. Você não pode cobrar uma dívida que não está vencida. Você não pode exigir de mim uma obrigação, sendo que você não cumpriu com a sua parte, né, nos contratos bilaterais. Então, são fatos que impedem a pretensão. Modificativos, né, o exemplo clássico é o pagamento parcial. O cara está te cobrando 100 mil reais, sendo que você já pagou 40, então logo tem que haver o decote. Né? E fato extintivo é o pagamento total, prescrição, decadência, né, que vão fulminar a pretensão com relação ao mérito, né, da causa. Então, são exemplos de fatos extintivos. Então, caso você alegue fatos extintivos, como são fatos novos, então deve assegurar ao autor que ele apresente a sua impugnação à contestação, também conhecida como réplica. Quando a gente fala em réplica, nós estamos falando no prazo de... Isso deve ser apresentado no prazo de 15 dias. Ok? 15 dias, que é o prazo padrão no processo civil. Tá? Mas olha só, uma questão de ordem prática. Né? Reparem, só se alegar fato expeditivo, extintivo ou modificativo que tem que falar em réplica. Vamos ver no próximo slide que nós vamos falar das preliminares, que são defesas processuais. Né? Defesas processuais que podem ser peremptórias ou dilatórias. Pois bem, só nesses casos que caberia a réplica, ou seja, nas preliminares, que é o próximo slide, e na defesa de mérito indireta, que caberia a réplica, porque na defesa de mérito direta não cabe. Né? Não cabe, nós deixamos claro aqui que não há réplica, não é? Pois bem, o que acontece na prática? Na prática eles não querem saber. Né? Infelizmente eles não querem saber, eles vão e abrem para réplica já de forma automática. Tendo ou não tendo fatos novos, não quero saber, já abre para o autor, às vezes até o escrivão, o chefe de secretaria que faz isso. Por quê? Porque para se averiguar se é ou não é o caso de réplica, eles teriam que ler a petição inicial, teriam que ler a contestação, fazer todo esse raciocínio para ver o que o autor está falando, o que o réu está defendendo, o que um está falando, o que o outro não está, para saber se é o caso ou não de termos ou não fatos novos. Para só então para falar, isso aqui vai ter réplica, esse aqui não tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Enfim, eles não vão fazer isso. Até porque eles estão abarrotados de processos. Então, milhares de processos cada vara tem, né? Cada vara civil, né? É a realidade que eu conheço. Então, uma questão pragmática, eles chegam e já abrem a oportunidade para se ofertar a réplica. Né? Eu sou chato, eu acabo fazendo de fato a triagem, falo, olha, essa réplica é indevida. E dependendo do caso, eu até peço para desentranhar. Peço para desentranhar dos autos. Porque está abrindo um espaço de argumentação que é indevido. O autor está falando duas vezes. Imagina, se eu estou advogando pelo réu, eu vou ter um espaço para falar só uma vez. E ele vai ter dois espaços de fala, sendo que eu vou ter só um. E se não preencher o suporte fático para a incidência da réplica, nós vamos deixar isso assim? Eu sou enjoado, eu acabo denunciando isso daqui. Então, mas, enfim, eu sempre perco essa parte. Os juízes não querem nem saber. Eles acham que eu estou sendo chato. Né? Mas, enfim, pense aí no que eu estou te falando. Não precisa acreditar em mim, não. Bom, então vamos ver as preliminares. Né? Preliminares, olha só. Eu trouxe aqui o dispositivo já do artigo 337, né, do Código de Processo Civil, fala, olha, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí é que vem as preliminares, é justamente disso que nós estamos falando, ok? Então, quando a gente fala em preliminar, você vai pôr lá o cabeçalho, lá, endereçamento, qualificação, fatos, ok? Você conta lá a sua historinha. E logo em seguida você vai pôr
preliminarmente. O linguajar é justamente isso, preliminarmente. Aí você vai falar, olha, não houve citação, né, houve nulidade da citação, por exemplo. Que só questão processual. É uma questão processual. Então, as preliminares, percebam, ou elas vão estar retratadas aqui por defesa peremptória ou por defesa dilatória. Essas matérias que nós vamos abrir aqui, ou elas visam fulminar o processo, ou elas visam apenas ganhar tempo. Ok? Então, se o réu, por exemplo, ele apenas compareceu para alegar a nulidade da citação, o que o juiz vai fazer? Ele vai reabrir o prazo, né, para que ele oferte, de fato, a defesa de mérito. Então, isso aqui é meio que inútil, né, já que ele compareceu para se defender, né, alegando a nulidade ou a inexistência da citação, o juiz, no máximo, vai fazer, então, tudo bem, vou reabrir o prazo, aqui você tem mais 15 dias para você fazer sua defesa. Olha aí, ó, defesa dilatória, incompetência absoluta ou relativa. Então percebam que aqui é tudo dentro da defesa, né? Porque antes, no Código de 73, às vezes você, não sei que contexto que é, quem está assistindo, né? Porque no Código de 73, se a incompetência fosse absoluta, você alegaria isso dentro da contestação. Se fosse relativa, era uma peça autônoma. Até expliquei isso no slide passado, não é? Agora é tudo concentrado numa peça só. Tudo numa peça só. Então comecem a reparar isso, tá? Isso que vai estar aqui nessa estrutura. Então, olha, então compete alegar também preliminar a incompetência. Não importa se é absoluto ou relativo, tá? Valor da causa também, se ele está incorreto, compete alegar também preliminar. Inépcia da petição inicial. Por exemplo, apresenta pedidos incompatíveis ou incongruente, né, não tem uma correlação lógica, enfim, né, qualquer das hipóteses de inépcia da petição inicial podem ser alegadas aqui. Perempção, raríssima perempção. Né? Perempção eu nunca tive caso prático para falar sobre isso. Né? Isso aqui era sempre aula teórica, né? A gente não tinha exemplos práticos. O que é perempção? É quando o autor causa a extinção do processo por 3 vezes. É a 4ª vez que ele for propor a ação, o processo está extinto. Ele perdeu o direito de ação. Né? O processo vai ser extinto por perda do direito de ação. Bom, mas quem que vai dar causa à extinção do processo por 3 vezes? Né? E vai propor a ação por uma 4ª vez? Isso aconteceu na Justiça do Trabalho, uma ex-sócia minha, lá do escritório, ela fazia trabalhista, eu não faço trabalhista, não sei nada. Ela chegou para mim outro dia e falou assim, Murilo, então aconteceu um exemplo interessante lá sobre perempção, lá no Justiça do Trabalho. Me conta, porque agora então pelo menos eu vou ter um exemplo para contar para meus alunos. Pois não, o que aconteceu? Ela falou, não, um reclamante, né? Ele propôs a reclamação trabalhista, o juiz marcou uma audiência lá, parece que lá é obrigatório comparecer à audiência, não comparece, extingue o processo. E o que aconteceu? Ele não compareceu. O juiz foi lá e extinguiu o processo. Aí, sem julgamento do mérito, né, obviamente, por questões formais. Aí ele foi lá e propôs de novo, pela 2ª vez, reclamação de novo. Né, e marcou a audiência, e ele não foi de novo. Então extinguiu o processo. E ele foi lá e propôs a ação de novo. Olha que coisa, parece que ele ia atazanar, né? Então, isso é um caso clássico de gigante de má-fé. Com essa mudança de honorários na Justiça do Trabalho, duvido que ele fizesse essa graça hoje, né? Que era na regra antiga. Ele propôs a ação pela 3ª vez, marcou a audiência, ele não foi de novo. Olha que loucura, né? Na hora que ela me contou, eu falei, não é possível, gente. Que é isso? Aí ele propôs a ação pela 4ª vez, aí o juiz foi lá e meteu a canetada. Falou, não, perempção. O senhor perdeu o direito de ação. O juiz deve ter ficado bravo, né? Com isso, não sei, deve ter marcado. Né? E foi lá e aplicou perempção. Então, pela 4ª vez, olha que loucura. 4ª vez. Quando ele propõe pela 4ª vez, essa 4ª vez ele perdeu o direito de ação. Então é porque é dar causa a 3 extinções do processo. Então, a 4ª vez ele perdeu o direito de ação. Então aí você vai alegar, né, que com matéria, se o juiz não tiver detectado, né, na admissibilidade da petição inicial, dificilmente vocês vão detectar, acho difícil, aqui é um trabalho que é a cargo do advogado mesmo, que vai fazer esse controle. Então, é uma matéria de defesa aí importante. Perempção, que vai
É uma defesa peremptória. Olha que curioso, vai fulminar o processo. Litispendência, né? Nós já até comentamos aqui sobre a litispendência. Litispendência, né? O litígio pendente. Você tem uma ação idêntica em curso, com mesmas partes, mesmo causa de pedir, mesmo pedido. Então, como não pode ter duas ações idênticas em curso, a segunda ação vai ser extinta. Justamente essa que você está alegando a litispendência. Essa tem que ser extinta. A primeira, que já foi proposta antes, né, que chegou antes, essa continua. Essa segunda ação idêntica deve ser extinta. Então, você vai alegar litispendência, que é uma defesa processual peremptória. Vai fulminar este processo. Coisa julgada. Esses são os mesmos pressupostos da litispendência, como nós já vimos. A única diferença é que na coisa julgada o caso já transitou em julgado, o caso já foi julgado em definitivo. Na litispendência o caso está pendente, mas é a mesma coisa, mesma identidade de partes, pedido, causa de pedido, ok? Mesmos pressupostos. Conexão, né? Então também hipótese de conexão lá nas regras de competência, também havendo a conexão, identidade de causa de pedir ou de pedido, você pode pedir para que os processos sejam agrupados. Né, sejam julgados pelo mesmo juiz para se evitar julgamentos contraditórios. Então, também é possível aqui você alegar, né, como matéria processual. Também aqui é de cunho dilatório. Olha a outra hipótese de cunho processual. Incapacidade da parte, defeito ou falta de representação ou de autorização. Né? Então, também é uma defesa dilatória, né? Porque ele vai corrigir, né, o defeito, né, de representação, falta de autorização, e o processo vai prosseguir a partir daí. Teve um caso que eu atuei, né, que numa ação de alimentos, e o advogado da parte contrária estava advogando para o menor, né? Eu estava pelo pai. Ele estava advogando para o menor. E ao invés dele pegar a procuração, o menor representado por sua mãe, sua genitora, não, ele pôs a procuração já no nome da mãe, direto, e pôs a mãe para assinar. Então houve um defeito de representação, né? Naquela época, né? Não tinha essa previsão aqui, né? Mas a juíza viu, e a juíza mandou, né, na audiência, né, no saneamento do processo, ela mandou fazer a troca da procuração, por haver um defeito ali de representação. Então, era um caso que poderia ser alegado, né, se fosse hoje. Procuração equivocada. Né? Convenção de arbitragem é outra matéria de defesa peremptória. Peremptória, porque o que você está alegando aqui? Você está dizendo o seguinte para o juiz: falou, olha, ele se comprometeu a ir para a arbitragem e propôs uma ação aqui na Justiça Estatal. Então, quero que Vossa Excelência conheça aqui dessa convenção. Aí você traz lá o documento, né, obviamente, né, o contrato, né, a convenção de arbitragem, e o juiz vai averiguando aquilo, que ele vai fazer? Ele vai extinguir o processo, sem julgamento de mérito. Ele vai falar o seguinte: olha, remetam-se as partes à arbitragem, né, que aqui não é o espaço idôneo para se discutir isso. Elas se comprometeram a ir para a arbitragem, então que vão para lá. Então, isso aqui também visa extinguir o processo. É por isso que é chamada de defesa também peremptória. Né? Ausência de legitimidade de interesse processual. É a defesa processual por excelência. Né? A parte é legítima, ela não tem interesse processual, né? Ou não vai ter utilidade ou necessidade desse processo judicial, então você alega carência de ação. Isso aqui é a hipótese clássica do carência de ação, que é uma defesa processual também peremptória, que vai extinguir o processo, sem julgamento do mérito. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Né? A caução, a questão é a seguinte: ela pode ter uma natureza híbrida aqui, né? Porque, por exemplo, a caução pode ser real ou fidejussória. Ok, tudo bem, isso aí não se discute. A questão é a seguinte: se o juiz exige que ele preste a caução, né? Então, enquanto ele não prestar a caução, o processo dele está parado. Agora, e se ele não prestar a caução, o processo dele pode ser extinto. Então, tem uma natureza dilatória, que até ele prestar a caução, o processo está parado, está suspenso, e tem uma natureza extintiva, que caso ele não preste a caução, o processo dele será extinto. Né? Então, é uma prerrogativa, é raro isso de acontecer, mas é possível. Né? E ainda a justiça gratuita, né? A gratuidade da justiça, né? Quando a parte pede justiça gratuita, o juiz verifica que aquela parte tem condições, tem sinais exteriores de riqueza, então
ele vai... essa gratuidade da justiça tem que ser alegada em preliminar. Ok, meus caros? Bom, tendo visto o adiantar da hora, já são 45 minutos já de aula, eu vou encerrar aqui essa primeira parte e na próxima parte a gente aborda os demais aspectos, ok? Agradeço a você pela atenção e até a próxima.